O povo de Israel havia deixado o Egito. Depois de gerações vivendo em território egípcio, a saída havia começado uma nova etapa de sua história. Agora estavam no deserto, sem uma cidade, sem um templo, sem um território estabelecido. E, segundo o relato bíblico, havia uma questão que precisava ser resolvida. Como seria a presença de Deus no meio daquele povo durante a jornada? A resposta apareceria através de uma construção que acompanharia Israel por muitos anos. O tabernáculo, uma casa que podia ser desmontada. O tabernáculo não seria um templo permanente. Israel estava viajando. Precisava desmontar suas estruturas, transportá-las e reconstruí-las quando o acampamento fosse estabelecido novamente. Por isso, tudo precisava ser pensado para uma vida em movimento. Segundo o livro de Êxodo, Deus teria dado a Moisés instruções detalhadas sobre como o santuário deveria ser construído. Não era simplesmente uma tenda comum. Existia uma organização específica. Havia um espaço externo, um recinto reservado e, dentro dele, uma área ainda mais restrita. A construção possuía uma estrutura retangular cercada por cortinas. No centro ficava a tenda propriamente dita, conhecida como tabernáculo da congregação ou tenda do encontro, dependendo da tradução. Mas antes de chegarmos ao interior, precisamos entender o acampamento, o tabernáculo no centro. O relato bíblico apresenta o tabernáculo ocupando uma posição central no acampamento de Israel. Ao redor dele estavam organizadas as tribos. Não era simplesmente uma questão de arquitetura. A disposição transmitia uma ideia importante dentro da narrativa bíblica. A presença de Deus estava no centro da comunidade. O tabernáculo funcionava como lugar especial de encontro entre Deus e Israel. Mas nem todos poderiam entrar em qualquer parte. Havia diferentes níveis de acesso. E essa separação seria fundamental para entender toda a estrutura. O pátio. A primeira área era o pátio externo. Ele era cercado por cortinas de linho sustentadas por colunas. Segundo o Êxodo, o recinto tinha aproximadamente 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. As medidas exatas dependem da interpretação do côvado utilizado, mas a proporção geral descrita no texto é clara. Um grande espaço retangular, cercando a tenda sagrada. Havia uma entrada principal. E logo depois dela estavam alguns dos objetos mais importantes de todo o complexo. O primeiro era o altar dos holocaustos. Ali eram realizados os sacrifícios descritos na legislação de Israel. Mais adiante estava a pia de bronze, utilizada pelos sacerdotes para lavagens rituais. Depois dela vinha a própria tenda, e ali a estrutura ficava ainda mais restrita. Duas partes. A tenda era dividida em duas áreas principais. A primeira era o lugar santo. A segunda era o Santo dos Santos. Uma cortina separava os dois espaços. A diferença entre eles era fundamental. Os sacerdotes podiam entrar no lugar santo para desempenhar determinadas funções. Mas o Santo dos Santos possuía uma restrição muito maior. Ali ficava o objeto mais importante de todo o tabernáculo, a Arca da Aliança. Mas antes de chegar até ela, precisamos conhecer o lugar santo. O lugar santo. Dentro dessa primeira divisão estavam 3 objetos principais. De um lado ficava o candelabro, chamado menorá. Ele possuía 7 lâmpadas. Era feito de ouro. Segundo o texto, deveria ser produzido de acordo com o modelo específico apresentado a Moisés. Do outro lado ficava a mesa dos pães da proposição. Sobre ela eram colocados os pães que faziam parte do serviço religioso. Mais próximo da cortina que separava o Santo dos Santos estava o altar do incenso. Ali era queimado o incenso diante de Deus. Cada objeto possuía uma função específica. Nada estava colocado ali simplesmente para decorar. E quanto mais se avançava para o interior, mais restrito se tornava o acesso, até chegar à segunda divisão, o Santo dos Santos. Atrás da cortina estava o espaço mais sagrado do tabernáculo.
o Santo dos Santos. Ali havia apenas um objeto central: a Arca da Aliança. Segundo o relato de Êxodo, ela deveria ser construída de madeira de acácia e revestida de ouro. Possuía argolas laterais. Por elas passavam varas utilizadas para transportá-la. E isso também era importante. A arca não deveria ser carregada diretamente pelas mãos. Ela precisava ser transportada através das varas. Sobre a arca ficava uma tampa de ouro chamada propiciatório. O capor é em hebraico. Acima dela estavam 2 querubins de ouro, voltados um para o outro. Era nesse espaço que, segundo o relato bíblico, Deus se manifestaria a Moisés. E é justamente aqui que o tabernáculo deixa de ser apenas uma construção. Ele passa a representar a relação entre Deus e o povo dentro da narrativa bíblica. Uma construção feita para viajar. O tabernáculo precisava acompanhar Israel. Quando o acampamento permanecia em determinado lugar, a estrutura era montada. Quando chegava o momento de partir, começava o processo inverso. As diferentes partes eram desmontadas. Os objetos eram preparados para transporte. As famílias levitas responsáveis por determinadas funções assumiam suas tarefas. A arca, os utensílios e os elementos da tenda não eram tratados como cargas comuns. Existiam regras específicas sobre quem poderia transportar cada parte. Assim, uma construção que poderia parecer extremamente pesada e complexa era transformada em algo capaz de acompanhar uma população inteira pelo deserto. E havia ainda uma questão: quem seria responsável por cuidar de tudo aquilo? A resposta estava em uma família específica: os descendentes de Levi. E entre eles existiria um grupo com uma função ainda mais importante: os sacerdotes. Construir o tabernáculo era apenas uma parte daquilo que havia sido estabelecido. A estrutura precisava ser montada. Os objetos precisavam ser transportados. Os sacrifícios precisavam ser realizados. O incenso precisava ser queimado. Os utensílios precisavam ser cuidados. E, acima de tudo, havia regras sobre quem poderia desempenhar cada função. A tribo de Levi. Entre as 12 tribos de Israel, uma recebeu responsabilidades específicas relacionadas ao santuário. Levi. Os levitas não formavam simplesmente um grupo de sacerdotes. Essa distinção é importante. Os levitas eram responsáveis por diversas tarefas ligadas ao tabernáculo, enquanto o sacerdócio propriamente dito pertencia à família de Arão, descendente de Levi. Arão era irmão de Moisés. Segundo o relato bíblico, ele foi escolhido para exercer o sacerdócio, e seus filhos deveriam continuar essa função. Assim surgiu uma divisão de responsabilidades. Os sacerdotes realizavam os serviços reservados ao sacerdócio. Os demais levitas cuidavam de diferentes tarefas relacionadas ao santuário. E isso se tornava especialmente importante quando Israel precisava mudar de acampamento. Quando o acampamento partia, o tabernáculo não podia simplesmente ser desmontado por qualquer pessoa. Os objetos sagrados precisavam primeiro ser preparados. Alguns deles eram cobertos antes de serem transportados. Depois disso, diferentes famílias levíticas assumiam determinadas partes da estrutura. Os descendentes de Coate, por exemplo, tinham responsabilidade sobre objetos especialmente importantes do santuário. Mas eles não deveriam tocar diretamente nos objetos sagrados. A arca, a mesa, o candelabro, os altares e outros utensílios eram preparados pelos sacerdotes antes de serem entregues para o transporte. Os descendentes de Gerson ficavam responsáveis por partes relacionadas às cortinas e coberturas. Os descendentes de Merari cuidavam de estruturas como tábuas, colunas, bases e travessas. Dessa maneira, uma grande quantidade de peças podia ser desmontada, distribuída e transportada de maneira organizada. Não era uma mudança improvisada. Existia uma função determinada para cada grupo. E no centro de tudo estava o sacerdócio. Arão. Arão aparece na narrativa bíblica como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Sua função era diferente da dos demais sacerdotes.
Ele era responsável por serviços que não poderiam ser realizados por qualquer outro membro da comunidade, e suas roupas deveriam refletir essa posição. O livro de Êxodo dedica uma descrição detalhada às vestes sacerdotais. Havia o éfode, o peitoral, a sobrepeliz, a túnica, o turbante e outros elementos. Essas vestes não eram simplesmente roupas cerimoniais. Cada detalhe fazia parte das instruções dadas para o serviço sacerdotal. O éfode possuía 2 pedras de ônix sobre os ombros. Segundo o texto, os nomes dos filhos de Israel deveriam ser gravados nessas pedras. Era uma imagem bastante simbólica dentro da própria narrativa. O sacerdote carregava os nomes das tribos diante de Deus. Mas havia outro elemento ainda mais elaborado: o peitoral do juízo. As 12 pedras. O peitoral possuía 4 fileiras de pedras preciosas. Ao todo eram 12 pedras. Cada uma representava uma das tribos de Israel. O texto de Êxodo apresenta os nomes das pedras, embora a identificação exata de algumas delas com minerais modernos não seja totalmente certa. O peitoral também possuía 2 objetos misteriosos chamados Urim e Tumim. A Bíblia menciona esses objetos, mas não fornece uma explicação completa sobre exatamente como eram utilizados. E esse é um daqueles pontos em que precisamos respeitar o limite das fontes. Sabemos que estavam relacionados ao sacerdócio e à busca de orientação, mas não sabemos exatamente qual era seu formato ou funcionamento. O sacerdote também utilizava uma lâmina ou placa de ouro sobre o turbante. Nela estavam gravadas as palavras: Santo ao Senhor. Tudo fazia parte de uma vestimenta cuidadosamente estabelecida. Mas o sacerdote não apenas entrava no santuário, ele também precisava realizar diferentes cerimônias. E uma das principais estava relacionada aos sacrifícios, o altar dos holocaustos. No pátio do tabernáculo ficava o grande altar de bronze. Era ali que eram realizados os sacrifícios. O livro de Levítico descreve diferentes tipos de ofertas. Havia ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Cada uma possuía circunstâncias e procedimentos próprios. Isso significa que os sacrifícios não eram simplesmente uma única cerimônia repetida sempre da mesma maneira. Existia um sistema religioso bastante elaborado. Animais podiam ser apresentados como oferta em determinadas situações. Entre eles estavam bois, carneiros, cabras e aves. Mas o objetivo e o procedimento variavam conforme o tipo de sacrifício. E havia também uma questão central: quem poderia realizar cada etapa? Os sacerdotes possuíam funções específicas. O sangue dos animais, por exemplo, desempenhava um papel importante em vários rituais descritos em Levítico. Partes dos animais eram queimadas. Outras podiam ser destinadas aos sacerdotes ou consumidas conforme as regras de cada oferta. Tudo era regulamentado. E o tabernáculo não era apenas um local onde sacrifícios aconteciam. Havia também uma atividade que podia ser realizada diariamente: o incenso, o altar do incenso. Dentro do lugar santo ficava um pequeno altar revestido de ouro. Era o altar do incenso. Todas as manhãs e todas as tardes, segundo o Êxodo, o sacerdote deveria queimar incenso sobre ele. O ambiente do santuário era preenchido pela fumaça e pelo aroma da mistura preparada especificamente para esse propósito. O texto também determinava que aquela composição não deveria ser usada para fins comuns. Era uma mistura reservada ao culto. O incenso estava ligado à atividade sacerdotal e fazia parte da rotina do santuário. Mas havia um momento do ano em que o serviço sacerdotal atingia um nível completamente diferente. Um dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar mais restrito de todo o tabernáculo, o Santo dos Santos, o dia da expiação. Uma vez por ano acontecia uma cerimônia conhecida como Yom Kippur, o dia da expiação. Era um dos momentos mais importantes do calendário religioso de Israel.
Nesse dia, o sumo sacerdote realizava rituais específicos relacionados à expiação pelos pecados do povo. Ele entrava no Santo dos Santos, mas não fazia isso como em qualquer outro momento. O acesso era extremamente restrito. O ritual envolvia sacrifícios, sangue e incenso. Também havia 2 bodes. Um era destinado ao Senhor. O outro estava relacionado ao ritual conhecido posteriormente como bode emissário, ou Azazel, dependendo da tradução e interpretação. Sobre ele eram simbolicamente colocadas as iniquidades do povo antes de ser enviado para longe. A cerimônia transmitia uma ideia central: a purificação do povo e do santuário. E o fato de o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos apenas nessa ocasião reforçava a separação entre aquele espaço e o restante do acampamento. A arca permanecia atrás da cortina. O sacerdote entrava, realizava os ritos determinados e depois saía. Durante o restante do ano, aquela área permanecia inacessível. Mas havia outra questão que acompanhava o tabernáculo durante toda a jornada: quando Israel deveria permanecer em um lugar e quando deveria partir. Segundo o relato bíblico, isso também estava relacionado a um sinal: uma nuvem sobre o tabernáculo. A nuvem. No final do livro de Êxodo, quando o tabernáculo é finalmente concluído, a narrativa descreve uma nuvem cobrindo a tenda. Durante o dia, a nuvem estaria sobre o tabernáculo. À noite, haveria algo descrito como fogo. Quando a nuvem permanecia sobre o santuário, o povo permanecia acampado. Quando ela se levantava, Israel partia. Assim, o tabernáculo não era apenas o centro religioso. Dentro da narrativa bíblica, ele também se tornou uma espécie de referência para o movimento de toda a comunidade. O povo não sabia simplesmente quando seria a próxima partida. Era preciso observar o sinal. E quando chegava a ordem de partir, tudo começava novamente. As famílias desmontavam suas tendas. Os levitas preparavam suas cargas. Os sacerdotes cobriam os objetos sagrados. As tribos organizavam-se. E o tabernáculo seguia no meio da jornada. Mas ainda faltava conhecer o elemento mais importante de todos, aquele que ficava escondido atrás da cortina, a caixa dourada que acompanharia Israel durante sua caminhada, a Arca da Aliança. Entre todos os elementos do tabernáculo, nenhum possuía uma posição tão central quanto a Arca da Aliança. Ela não era apenas mais um objeto dentro do santuário. Segundo o relato bíblico, era o objeto colocado no lugar mais sagrado de toda a estrutura, e sua história continuaria muito além dos anos passados no deserto. Uma arca de madeira e ouro. As instruções para sua construção aparecem no livro de Êxodo. A arca deveria ser feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro por dentro e por fora. Ela possuía uma moldura de ouro ao redor. 4 argolas eram colocadas nas laterais. Por essas argolas passavam varas de madeira revestidas de ouro. Essas varas tinham uma função prática. A arca precisava ser transportada sem que os responsáveis pelo serviço tocassem diretamente nela. Sobre a parte superior havia uma tampa chamada propiciatório, e sobre essa tampa ficavam 2 querubins de ouro. As figuras estavam voltadas uma para a outra, com as asas estendidas sobre o propiciatório. Era nesse espaço que a narrativa bíblica situava uma manifestação especial da presença divina, o Santo dos Santos. A arca ficava atrás da cortina que separava o Santo dos Santos do restante do tabernáculo. Era o espaço mais restrito de todo o santuário. Durante a maior parte do tempo, ninguém entrava ali. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, durante o dia da expiação, seguindo os rituais estabelecidos. A própria divisão do tabernáculo reforçava uma ideia presente em toda a legislação religiosa de Israel. Quanto mais próximo do espaço considerado sagrado, maiores eram as restrições.
E no centro desse espaço estava a arca, mas havia algo dentro dela: as tábuas da aliança. Segundo o Êxodo, 2 tábuas de pedra contendo os mandamentos recebidos por Moisés deveriam ser colocadas dentro da arca. Essas tábuas representavam a aliança estabelecida entre Deus e Israel. A arca, portanto, não era apenas um símbolo de presença. Também estava diretamente ligada à própria aliança. O relato bíblico posteriormente menciona outros elementos associados à arca. Hebreus, no Novo Testamento, cita uma urna de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu, além das tábuas da aliança. Esses elementos aparecem em diferentes tradições textuais e devem ser tratados de acordo com as próprias fontes. Mas a presença das tábuas é central na narrativa do Êxodo. E isso explica porque a arca tinha uma importância tão grande. Ela carregava aquilo que representava a relação estabelecida entre Deus e o povo. Quem podia transportá-la? A arca acompanhava Israel durante suas jornadas, mas não era carregada de qualquer maneira. Os sacerdotes tinham responsabilidades específicas relacionadas à preparação dos objetos sagrados. Depois de coberta, a arca era entregue aos levitas encarregados do transporte. As varas permaneciam encaixadas nas argolas laterais. Dessa forma, os carregadores podiam movimentá-la sem tocá-la diretamente. A narrativa bíblica mostra que essa regra era levada muito a sério. Um episódio ocorrido muitos anos depois deixaria isso especialmente evidente. A arca no Rio Jordão. Quando Israel finalmente chegou ao limite da terra prometida, a arca voltou a ocupar uma posição central. O povo precisava atravessar o Rio Jordão. Segundo o livro de Josué, os sacerdotes carregaram a arca até a água. Quando seus pés tocaram o rio, as águas teriam parado de correr. O povo atravessou pelo leito seco. Os sacerdotes permaneceram no meio do rio segurando a arca até que todos terminassem a travessia. Depois, eles saíram, e as águas voltaram a correr. Dentro da narrativa bíblica, esse acontecimento marca a entrada de Israel em uma nova fase. O período do deserto estava chegando ao fim, mas a arca continuaria acompanhando o povo. Jericó. Pouco depois, a arca aparece novamente em um dos episódios mais conhecidos do livro de Josué. Jericó. Segundo o relato, durante vários dias os israelitas marcharam ao redor da cidade. A arca acompanhava a procissão. No 7º dia, depois de completar as voltas determinadas, o povo teria gritado enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas, e as muralhas de Jericó teriam caído. O episódio é apresentado pela Bíblia como uma intervenção divina. Aqui, mais uma vez, nosso objetivo não é discutir se o acontecimento ocorreu dessa maneira. É contar aquilo que a tradição bíblica preservou. E a arca continuaria aparecendo na história de Israel, até chegar ao momento em que seria capturada por seus inimigos. A arca nas mãos dos filisteus. Séculos depois, durante o período dos juízes, Israel entrou em conflito com os filisteus. Em uma batalha, os israelitas decidiram levar a arca para o campo de combate. A intenção era obter a proteção divina, mas o resultado foi desastroso. Israel foi derrotado e a arca foi capturada. Para os israelitas, aquilo representava uma perda enorme. Para os filisteus, era um troféu. Eles levaram a arca para a cidade de Asdod e a colocaram no templo de seu deus Dagom. Segundo o relato de 1 Samuel, no dia seguinte a imagem de Dagom foi encontrada caída diante da arca. Depois, o mesmo acontecimento teria ocorrido novamente, dessa vez com a estátua quebrada. A narrativa também descreve doenças atingindo as cidades filisteias que recebiam a arca. Os filisteus começaram então a perceber que mantê-la em seu território trazia consequências que não conseguiam controlar. Decidiram devolvê-la. E a arca voltou para Israel. Mas sua história estava longe de terminar. Davi é a cidade de Jerusalém. Mais tarde, o rei Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. A cidade havia se tornado o centro político do reino.
Davi queria transformá-la também em um centro religioso. A arca seria levada em uma procissão. Mas durante o caminho ocorreu um episódio que provocou grande temor. Quando os bois que puxavam o carro tropeçaram, um homem chamado Zé estendeu a mão para segurar a arca. Segundo o relato bíblico, ele morreu naquele instante. Davi ficou assustado e decidiu interromper o transporte. Mais tarde, a arca foi levada novamente para Jerusalém, dessa vez seguindo os procedimentos estabelecidos. Finalmente, ela chegou à cidade. Davi celebrou, e Jerusalém passou a ocupar uma posição cada vez mais importante na história religiosa de Israel. Mas ainda havia um problema. A arca estava em Jerusalém, enquanto o tabernáculo e seus elementos continuavam ligados a outros locais. Isso mudaria durante o reinado de um dos filhos de Davi, Salomão. Do tabernáculo ao templo, Salomão construiu em Jerusalém um templo permanente. A antiga estrutura móvel que havia acompanhado Israel pelo deserto seria substituída por uma construção monumental. O Templo de Jerusalém possuía uma organização que lembrava alguns elementos do tabernáculo. Havia um espaço externo, o lugar santo e o Santo dos Santos. A arca foi colocada no Santo dos Santos do novo templo. Segundo Reis, quando os sacerdotes levaram a arca para o interior, uma nuvem encheu o templo. O antigo santuário do deserto havia chegado ao fim de sua função como centro móvel do culto. Agora havia uma construção permanente. Jerusalém havia se tornado o centro religioso do reino. E a história do tabernáculo estava entrando em sua última grande etapa. Por quê? Depois de acompanhar Israel pelo deserto e permanecer ligado aos primeiros tempos da terra prometida, o tabernáculo começaria a desaparecer das páginas da história. Mas antes disso, precisamos olhar para uma questão que acompanha toda essa história. Por que construir o tabernáculo? Por que tantos detalhes? Por que separar espaços? Por que estabelecer sacerdotes, sacrifícios, objetos e regras tão específicas? A resposta está no próprio conceito que deu origem a toda essa construção. A ideia de que Deus estaria no meio de Israel. Até aqui, vimos como o tabernáculo era construído, quem cuidava dele e como a arca ocupava seu espaço mais sagrado. Mas existe uma pergunta que atravessa toda essa história. Por que o tabernáculo precisava existir? Para responder, precisamos voltar ao momento em que suas instruções foram dadas. E me farão um santuário. No livro de Êxodo, depois da saída do Egito e da chegada ao Sinai, Moisés recebe instruções para a construção do santuário. A finalidade aparece de forma direta. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. É uma das frases mais importantes para entender o tabernáculo. A construção não é apresentada apenas como um lugar para realizar cerimônias. Ela deveria representar a presença de Deus no meio do povo. Israel estava vivendo uma situação incomum. Não havia ainda uma capital. Não havia um palácio. Não havia um templo permanente. A comunidade estava em movimento. Por isso, o centro religioso precisava acompanhar essa realidade. O tabernáculo podia ser desmontado, transportado e montado novamente. Essa característica diferencia o santuário do deserto do templo que seria construído posteriormente em Jerusalém. Um era móvel, o outro seria permanente. Uma fronteira entre o comum e o sagrado. O tabernáculo também estabelecia diferentes níveis de acesso. Do lado de fora estava o acampamento. Depois vinha o pátio. Dentro dele ficava a tenda. E, dentro da tenda, havia ainda divisão entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Quanto mais se avançava para o interior, mais restrito era o acesso. Essa organização aparece repetidamente nas instruções de Êxodo e Levítico. O espaço não era tratado como um lugar comum. Os sacerdotes possuíam funções determinadas. Os levitas tinham outras responsabilidades. E o povo permanecia principalmente fora do santuário. O Santo dos Santos era o ponto máximo dessa separação. Ali ficava a arca.
e somente o sumo sacerdote entrava naquele espaço uma vez por ano, durante o dia da expiação. Assim, a própria arquitetura transmitia uma ideia religiosa. A presença divina estava no centro, mas o acesso a ela possuía limites. O altar e a vida religiosa. Do lado de fora da tenda estava o grande altar de bronze. Ali acontecia boa parte das cerimônias descritas na legislação de Israel. Levítico apresenta diferentes tipos de ofertas. Algumas expressavam devoção. Outras estavam associadas a situações específicas. Algumas estavam relacionadas à expiação. Outras envolviam ações de graças e comunhão. Isso é importante porque os sacrifícios não formavam um único ritual. Existia todo um sistema. Cada oferta possuía suas próprias regras. O animal ou produto apresentado podia variar. A maneira de realizar a cerimônia também mudava, e determinadas partes eram destinadas ao altar, aos sacerdotes ou aos participantes, conforme o caso. O tabernáculo, portanto, não funcionava apenas como local de oração. Era o centro de uma estrutura religiosa inteira. O fogo do altar. Um dos detalhes descritos no livro de Levítico é o fogo sobre o altar. O texto determina que ele deveria permanecer aceso. O sacerdote tinha responsabilidades relacionadas à manutenção desse fogo e à organização das ofertas. Isso criava uma rotina. O tabernáculo não era utilizado apenas ocasionalmente. Havia atividades diárias. Havia atividades semanais. Havia cerimônias associadas a determinadas datas. E havia celebrações maiores ao longo do ano. O calendário religioso organizava parte da vida de Israel. E entre essas celebrações estavam algumas das festas mais importantes. As grandes festas. A legislação bíblica apresenta diferentes festas e períodos sagrados. Entre elas estava a Páscoa. Ela lembrava a saída de Israel do Egito. Havia também a festa dos pães asmos, ligada ao mesmo acontecimento. Outra celebração importante era a festa das semanas, posteriormente conhecida como Shavuot. Havia ainda a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas celebrações não eram todas iguais. Cada uma possuía seus próprios rituais e significados dentro da tradição bíblica. E uma delas possui uma ligação especialmente interessante com o próprio tabernáculo, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Durante essa festa, os israelitas deveriam habitar temporariamente em estruturas feitas com ramos. A tradição associava essa prática à lembrança do período em que Israel viveu no deserto. Assim, mesmo depois de o povo possuir uma terra, posteriormente, um templo permanente, a memória do período em que havia vivido em tendas continuaria presente. O tabernáculo e o deserto. A imagem do tabernáculo também está ligada à própria jornada. O povo montava o acampamento. O santuário era instalado. A vida seguia. Então, em determinado momento, a nuvem se levantava. Era hora de partir. Os sacerdotes cobriam os objetos. Os levitas desmontavam suas estruturas. As tribos se organizavam. E a comunidade começava novamente a caminhar. Não sabemos reconstruir cada detalhe dessa movimentação como se tivéssemos um registro diário. Mas a narrativa bíblica apresenta o tabernáculo acompanhando Israel durante a jornada pelo deserto. E isso cria uma imagem poderosa dentro da própria tradição. O santuário não estava preso a uma cidade. Ele estava junto do povo, quando a jornada terminou. Depois de muitos anos, Israel deixou o período de peregrinação. A conquista e ocupação da terra prometida começaram. O povo passou a estabelecer cidades e territórios permanentes. E o tabernáculo deixou de precisar funcionar como uma estrutura constantemente móvel. Mas isso não significa que sua história terminou imediatamente. O santuário continuou, sendo associado a diferentes locais durante o período dos juízes. Um dos mais importantes foi Siló. Ali, segundo a narrativa bíblica, o tabernáculo permaneceu por um longo período.
Siló se tornou um importante centro religioso. Era ali que pessoas de diferentes partes de Israel iam para participar das cerimônias. E foi nesse contexto que surgiu uma das histórias mais conhecidas do período dos juízes. Samuel, sua mãe, Ana, teria ido ao santuário para orar. Ali encontrou o sacerdote Eli e fez uma promessa. Se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço de Deus. Samuel nasceu e posteriormente foi levado para servir junto ao santuário. Ele cresceria sob a orientação de Eli e acabaria se tornando uma das figuras fundamentais da história de Israel. Mas Siló também seria palco de uma grande tragédia, a perda da arca. Durante um conflito contra os filisteus, os israelitas decidiram levar a arca para o campo de batalha. A intenção era obter a proteção divina, mas Israel foi derrotado. Os 2 filhos de Eli morreram, e a arca foi capturada. Quando notícia chegou a Eli, já idoso, ele caiu de sua cadeira e morreu. A esposa de um de seus filhos também morreu durante o acontecimento. Antes de morrer, ela deu ao filho um nome que lembraria aquela tragédia. Icabo. O significado tradicional está relacionado à ideia de que a glória havia se afastado de Israel. A arca estava agora nas mãos dos filisteus, e o antigo centro religioso de Siló nunca mais teria exatamente a mesma posição. A narrativa bíblica apresenta esse episódio como uma grande ruptura. A arca voltaria, mas o tabernáculo entraria gradualmente em uma nova fase, de um santuário móvel a um templo. Séculos depois, Davi estabeleceria Jerusalém como capital, e a cidade começaria a assumir também uma função religiosa central. Davi levou a arca para Jerusalém, mas ainda não havia construído um templo permanente para ela. Essa tarefa ficaria para seu filho, Salomão. Quando o primeiro templo foi construído, a arca foi colocada no Santo dos Santos. O modelo lembrava, em vários aspectos, a organização do antigo tabernáculo, mas agora a estrutura era permanente. As longas jornadas pelo deserto pertenciam ao passado. Israel tinha uma terra, tinha uma capital, tinha uma monarquia, e agora possuía um templo. A grande tenda que havia acompanhado Israel desde Sinai já não ocupava o mesmo papel. Sua função histórica estava chegando ao fim, mas sua influência permaneceria. O que o tabernáculo deixou. O tabernáculo estabeleceu conceitos que continuariam presentes na tradição religiosa de Israel: a divisão entre o lugar santo e o santo dos santos, a função sacerdotal, a arca, os altares, o incenso, os sacrifícios, as festas. Muitos desses elementos seriam incorporados ou transformados no culto realizado posteriormente no Templo de Jerusalém. O santuário móvel havia dado lugar a uma construção permanente, mas a ideia central permanecia: um lugar reservado para o encontro entre Deus e Israel. E é justamente aqui que a história do tabernáculo começa a se conectar com uma história muito maior. Porque, depois do deserto, depois de Siló, depois dos juízes, depois de Davi, viria Jerusalém. E com Jerusalém surgiria uma construção que mudaria para sempre a história religiosa de Israel: o Templo de Salomão. Quando Salomão assumiu o trono, Israel já era muito diferente do povo que havia deixado o Egito. Aquela comunidade que atravessava o deserto agora possuía um reino organizado, uma capital e uma dinastia. Jerusalém havia se tornado o centro político do país. E havia uma decisão que acompanhava essa transformação: construir uma casa permanente para o culto, o projeto de Davi. A ideia de construir um templo em Jerusalém já estava ligada ao reinado de Davi. Segundo o relato bíblico, Davi desejava erguer uma casa para Deus, mas o projeto não seria realizado por ele. A tarefa passaria para seu filho,
Salomão. Davi reuniu materiais e preparou recursos para a construção. Salomão, então, iniciou uma das maiores obras de seu reinado, o primeiro templo. O templo foi construído em Jerusalém. Sua estrutura seguia uma organização que lembrava o antigo tabernáculo. Havia uma área externa. Depois vinha o espaço destinado ao serviço sacerdotal. E, no interior, encontrava-se o Santo dos Santos. Era ali que a Arca da Aliança seria colocada. A diferença fundamental estava na própria natureza da construção. O tabernáculo havia sido projetado para acompanhar um povo em movimento. O templo era permanente. Pedras eram preparadas. Madeira era trazida de outras regiões. Ouro, prata e outros materiais eram utilizados na decoração. O projeto exigia milhares de trabalhadores e uma organização enorme. E quando a construção finalmente chegou ao momento de sua dedicação, a arca foi levada para dentro do templo. A arca entra no templo. Os sacerdotes carregaram a arca até o Santo dos Santos. Ali foram colocadas as tábuas da aliança. Segundo o relato de um reis, depois que os sacerdotes saíram do espaço sagrado, uma nuvem encheu o templo. A narrativa apresenta esse acontecimento como uma manifestação da presença divina. Salomão então fez uma longa oração. Ele reconheceu que aquele edifício não poderia conter Deus em sua totalidade. Essa observação é interessante porque, apesar de toda a importância atribuída ao templo, o próprio texto bíblico não apresenta simplesmente como se Deus estivesse limitado às paredes da construção. O templo era o lugar escolhido para o culto e para a presença associada à aliança. Mas a história não terminaria ali. O tabernáculo deixa de ser o centro. Com o templo estabelecido em Jerusalém, o antigo sistema móvel perdeu sua função principal. O culto passou a se concentrar na capital. Os sacerdotes continuaram exercendo suas funções. Os sacrifícios continuaram. As festas continuaram. A arca permaneceu no Santo dos Santos. Mas aquela imagem do santuário sendo desmontado e carregado pelo deserto pertencia agora ao passado. Durante séculos, o tabernáculo havia representado uma comunidade que ainda estava a caminho. O templo representava um reino estabelecido. Essa mudança acompanha uma transformação maior na própria história de Israel, de uma população recém-libertada do Egito, para uma comunidade organizada no deserto, depois para tribos instaladas na Terra Prometida, e finalmente para um reino com uma capital permanente. O santuário havia acompanhado cada uma dessas etapas, mas o primeiro templo também teria seu próprio fim. A queda de Jerusalém. Séculos depois do reinado de Salomão, o reino de Judá enfrentaria uma potência muito maior, a Babilônia. O rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém. Em 586 a.C., a cidade foi destruída. O templo foi incendiado. Grande parte de Jerusalém foi devastada, e a população sofreu deportações. Nesse momento surge uma das maiores perdas da história bíblica. A Arca da Aliança desaparece dos registros bíblicos históricos. Depois da destruição do primeiro templo, não existe uma narrativa bíblica confiável descrevendo onde ela foi parar. E é justamente aqui que começa um dos maiores mistérios associados ao tabernáculo e à tradição de Israel: o destino da arca. O último relato bíblico claro sobre a arca ocorre antes da destruição do templo. Depois disso, silêncio. Existem tradições posteriores. Algumas afirmam que a arca teria sido escondida antes da invasão. Outras a colocam em locais diferentes. Uma tradição muito conhecida relaciona seu destino à Etiópia. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a arca estaria preservada em Aksum, mas não existe evidência histórica independente capaz de confirmar essa afirmação. Por isso, precisamos separar as coisas.
A Bíblia registra a existência da arca. Tradições posteriores preservam diferentes histórias sobre seu destino. A localização histórica da arca continua desconhecida, e isso torna o final de sua trajetória bastante diferente do começo. Sabemos exatamente onde a narrativa bíblica coloca a arca em determinados períodos, mas não sabemos o que aconteceu com ela depois da destruição do primeiro templo. O segundo templo. Após o exílio babilônico, os judeus começaram a retornar a Jerusalém. Um novo templo foi construído, o chamado Segundo Templo. Mas havia uma diferença importante. A arca não estava mais presente. O Santo dos Santos continuava existindo, mas o objeto que havia ocupado seu centro não estava mais ali. Séculos depois, o templo seria ampliado enormemente durante o reinado de Herodes, o Grande. Foi esse complexo monumental que existia durante a época de Jesus, e também seria destruído. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo durante a guerra contra os judeus. Depois disso, o templo deixou de existir como centro do culto sacrificial, mas a memória do antigo santuário permaneceu. E permaneceu justamente porque sua história havia começado muito antes. No deserto, uma tenda no meio do deserto. Tudo começou com uma comunidade que não possuía uma cidade, um povo que havia acabado de sair do Egito, sem um território estabelecido, sem uma capital, sem um templo permanente. Então surgiu uma tenda, uma estrutura que podia ser desmontada, transportada, montada novamente. Dentro dela havia uma organização cuidadosamente estabelecida: o altar, a pia, o candelabro, a mesa, o incenso, a arca. Sacerdotes cuidavam do serviço. Levitas transportavam as estruturas. O povo acampava ao redor. Depois veio Siló, Jerusalém, o templo de Salomão, o exílio, o segundo templo. A forma mudou, mas muitos dos elementos fundamentais continuaram presentes na tradição. E talvez essa seja a melhor maneira de compreender a importância do tabernáculo. Ele não foi apenas uma construção utilizada durante alguns anos no deserto. Dentro da narrativa bíblica, ele foi o primeiro grande centro do culto de Israel. Foi onde a arca permaneceu, onde os sacerdotes começaram seu serviço, onde os sacrifícios foram organizados e onde a ideia de um santuário central acompanhou o povo durante sua jornada. Quando Israel finalmente deixou de ser uma comunidade nômade e passou a possuir uma capital, o tabernáculo deu lugar ao templo. Mas a história havia começado com uma promessa muito simples: e habitarei no meio deles. E é essa ideia que atravessa toda a história, do deserto para Siló, de Siló para Jerusalém, do tabernáculo para o templo. Uma tenda que podia ser desmontada acabou dando origem a uma tradição que atravessaria milhares de anos. E a história do tabernáculo chegava ao fim, mas aquilo que ele representava continuaria no centro da tradição bíblica.